Bem-vindo à nossa aula de número 8 do segundo módulo de língua portuguesa. Nesta aula trabalharemos parnasianismo. Para iniciá-la, é importante sabermos que o parnasianismo aconteceu cronologicamente próximo ao realismo e ao naturalismo. No entanto, enquanto estes apresentaram prosa a seus leitores, a corrente parnasiana preocupou-se apenas com os versos. Tendo como vértice a máxima arte pela arte, os poetas parnasianos manifestavam a sua oposição à subjetividade do romantismo, por meio de uma nova maneira de fazer poesia. Para eles, o trabalho da língua era o mais importante, sendo objetivo ao trabalhar os temas e cultuar a forma. Denominado parnasianismo pela influência clássica, os poetas parnasianos inspiraram-se no Monte Parnaso para nomear o movimento literário morada do grande deus Apolo na Grécia Antiga. Para eles, a cultura greco-romana era um ponto de referência, uma vez que os princípios da poesia clássica, antes tão rejeitadas pelos românticos, foram aqui praticadas. Além disso, os valores universais tão veiculados por essa cultura foram também cultivados em detrimento da subjetividade do movimento anterior. Como características do movimento, podemos elencar a arte pela arte, ou seja, concepção da criação e desenvolvimento artístico descompromissado com a realidade, de modo que atingisse a perfeição formal sem se preocupar com aspectos que envolvessem a realidade, sejam eles sociais, políticos, econômicos ou religiosos. O culto da forma, por meio de uma construção linguística que envolvesse ordens indiretas, figuras de linguagens, rimas ricas e vários outros recursos estilísticos, a objetividade, o racionalismo, que possibilitou o surgimento da poesia de meditação filosófica, a visão carnal do amor, em oposição àquela anterior, que era cultuada pelo romantismo, que era mais espiritual, tão praticada no período romântico, né? Como exemplo, podemos citar a deusa Vênus, que para os parnasianos é tida como modelo de mulher. A impassibilidade, que é a negação do sentimentalismo exagerado. A poesia descritiva, na qual os poetas descrevem com detalhes os objetos e as cenas da natureza. O retorno ao clássico, por cenas históricas, objetos, paisagens, figuras mitológicas e todo e qualquer elemento que oferecesse ao poeta a possibilidade de aprimorar os seus versos e a sua técnica. O gosto pelo exótico e, por fim, a aproximação entre a arte literária e as artes plásticas, o que leva os poetas a considerarem a literatura como um ofício, sendo a matéria-prima a palavra. Embora tenha sido Teófilo Dias, em 1882, que introduziu a corrente literária no Brasil, com a publicação de Fanfarras, foi a chamada Tríade Parnasiana, que se destacou durante o movimento parnasiano. Então, nós temos aqui a tríade, que foi formada por Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Essa tríade ela reúne as obras mais consagradas do movimento. Embora o trio apresente as características já descritas pelo movimento parnasiano, vale salientar que cada um deles se destaca por algo particular. Considerado o mais talentoso dos três poetas, Olavo Bilac foi chamado de príncipe dos poetas brasileiros. Embora os preceitos da poesia parnasiana fossem uma literatura alheia às questões sociais, Bilac participou bastante da vida política, militando em campanhas a favor da alfabetização e serviço militar obrigatório. No entanto, seu envolvimento com as questões da vida real
não influenciaram sua subjetividade parnasiana, e sua produção literária foi pautada pela busca pela perfeição na forma de escrever. Os exemplos clássicos, tais como Ilíada, o forte lirismo e a inovação nos temas filosóficos de meditação, o intenso descritivismo e o nacionalismo. Além disso, podemos encontrar na obra dele uma linguagem com conotação sensual, como no poema Sarças de Fogo. Suas principais obras são Via Láctea e Sarças de Fogo, de 1888, em versos. Vale salientar que Bilac foi o autor da letra do Hino Nacional à Bandeira do Brasil, em 1889, e foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras em 1896. Um dos seus poemas mais consagrados, Profissão de Fé, é uma síntese do que os poetas parnasianos pretendiam para a nova escola literária. Veja um trecho. Aqui nós temos, então, um trechinho de Profissão de Fé de Olavo Bilac. Não quero Zeus Capitolino, Hercúleo e Belo, talhar no mármore divino com o carmartelo. Esse é um trechinho da primeira estrofe, depois nós temos um trecho da quarta estrofe. Invejo o ourivos quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Pois nós temos aqui um trecho da quinta estrofe. Imito-o, e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. A sexta estrofe, por isso corre, por servir-me sobre o papel, a pena como em prata firme, corre o cinzel. Embora tenhamos aqui apenas 4 estrofes, vemos a preocupação, em primeiro plano, do poeta parnasiano em pensar uma poesia formalmente perfeita, isto é, utilizando uma linguagem elaborada, rimas perfeitas, sintaxe tradicional, não se atendo ao conteúdo das palavras, o que o torna superficial. A comparação que o poeta faz entre o ourives e a sua própria arte nos mostra como, para ele, o estilo era uma prioridade e não a profundidade das ideias ou os sentimentos do poeta. Além das características já citadas, o poeta está povoado de influências clássicas, a começar pela introdução. Não quero Zeus Capitolino, que nos remete aos deuses da mitologia. O segundo poeta da tríade é chamado de Alberto de Oliveira. Embora suas primeiras produções ainda tenham traços românticos, em 1878, em Canções Românticas, ele se consolidou como poeta parnasiano a partir da obra Meridionais, em 1884. Seus escritos apresentam como características principais a perfeição formal, a métrica rígida e a linguagem rebuscada e trabalhada. Considerado o segundo príncipe dos poetas brasileiros, ele publicou várias outras obras, das quais podemos destacar Sonetos e Poemas, de 1885, considerada ponto alto na nitidez das nuances parnasianas. Como destaque, podemos citar o seu poema Vaso Grego. Observe. Vaso Grego, de Alberto de Oliveira. Esta de áureos relevos trabalhada, de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servir, como cansada, vinda do Olimpo a um novo deus servia. Era o poeta de Teos que o suspendia, então, e ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos deuses seus tinia. Toda de roxas pétalas comada. Depois, mas, o lavor da taça admira, toca, e do ouvido aproximando-a as bordas finas as de lhe ouvir canora e doce, ignota voz, a qual se da antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. Por fim, temos Raimundo Correia, que compõe a tríade parnasiana. Assim como Alberto de Oliveira, ele apresenta características românticas em suas primeiras produções.
fato que logo é substituído pela consolidação das características parnasianas em suas obras. Destas, podemos citar a exaltação à natureza, a perfeição formal, a cultura clássica, o pessimismo e a desilusão. Das suas obras, podemos destacar como principais Primeiros Sonhos, de 1879, a qual apresentava traços românticos, e depois as obras parnasianas, Sinfonias, de 1883, Versos e Versões, de 1887, Aleluias, de 1891 e Poesias, de 1898. Um poema que merece atenção é Pombas, recorrente em concursos e coletâneas. Observe. As Pombas, de Raimundo Correia. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim dezenas. De pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra aos pombais, de novo elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações onde abotoam os sonhos, um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Neste poema, é possível estabelecermos uma comparação por meio do discurso do eu lírico que estabelece uma referência aos sonhos dos jovens, que também voam. Mas, ao contrário das pombas, que retornam todos os dias aos pombais, os sonhos não voltam. Quando um jovem cresce e vai descobrindo as realidades da vida, e por conta disso, muitas vezes não há mais nem tempo de sonhar ou concretizar os sonhos. Por isso ele diz, aos corações não voltam mais. Com o desenvolvimento do poema, é possível percebermos a gradação da vida humana. Agora que nós já aprendemos, vamos praticar um pouco. Para a nossa atividade número 1, temos uma questão que esteve presente em um concurso vestibular. Ela nos traz o seguinte texto. Estranho mimo aquele vaso, vi-o, casualmente uma vez, de um perfumado contador sobre o mármore luzidio, entre um leque e o começo de um bordado. Logo após, nos faz uma afirmação e em seguida uma proposição, a saber, o trecho do poema em destaque é parnasiano. Ele revela um poeta. Letra A, distanciado da realidade. Letra B, engajado. Letra C, crítico. Letra D, irônico. Ou letra E, informal. E aí, refletiu sobre os textos e as alternativas? Pensou na melhor resposta para essa questão? Pois bem, a resposta para ela é a alternativa A, uma vez que ela atende uma das características do movimento. As demais não atendem, uma vez que o poeta parnasiano não é a letra B, que é engajado, pois não se envolve em causas reais e sociais, não é a letra C, que é crítico, pois sua poesia é muito descritiva, não é a letra D, irônico, pois não utiliza aqui desse recurso linguístico, por fim, e não é a letra E, informal, o que contradiz a formalidade do movimento. Nossa segunda atividade é uma questão adaptada dos concursos vestibulares. Ela nos apresenta um trecho de um texto literário. E sobre mim, silenciosa e triste, a Via Láctea se desenrola como um jarro de lágrimas ardentes, que é um trechinho de um texto do Olavo Bilac. Logo após, nos faz a seguinte proposição. Sobre o fragmento poético, não é correto afirmar. Letra A Via Láctea sofre um processo de personificação. Letra B. A cena é descrita de modo subjetivo, sem interferência da subjetividade do eu poético. A letra C. A opção pelos sintagmas desenrola e jarro de lágrimas ardentes visa a presentificar o movimento dos astros. Letra D. Há predomínio da linguagem figurada e descritiva. E, por fim, a letra E.
A visão de mundo melancólica do emissor da mensagem se projeta sobre o objeto poetizado. E aí, qual será a alternativa correta para a nossa questão? Pois bem, a resposta para ela é a alternativa B, pois é ela que atende às características do movimento e do poeta. Essa foi a nossa 8ª aula do módulo 2 de língua portuguesa. Nela nós falamos de parnasianismo, abordando o período literário, seu contexto de produção, as características que as obras apresentaram, assim como os principais poetas e alguns de seus poemas. Até a nossa próxima aula.